que o Senhor venha reavivar a igreja, como nós cantamos. E que seja através da palavra, né? Que seja sejamos nós baseados na palavra para viver o avivamento de Deus, né? Não há avivamento sem estarmos fundamentados na palavra de Deus. Eu já peço que você abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias capítulo 29, do 10º versículo até o 14º. Jeremias capítulo 29. Nós vamos ler do 10 até o 4. Do 10 até o 14. Desculpa. Façamos a leitura. Jeremias 29, do 10 até o 14. Diz assim: Assim diz o Senhor: Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei, para o exílio. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, venha a elucidar, Pai, iluminar a Tua palavra nessa noite. Venha nos abençoar para que possamos ter mais de Ti, para que possamos ser cheios, ó Deus, sermos cheios da Tua presença, Deus, nessa noite. Fala conosco, ó Pai, como nós cantamos, fala minha alma, ó Cristo. Venha usar-me, Senhor, mesmo com tantas imperfeições, mas que a Tua graça e a Tua misericórdia permita que cada um de nós sejamos nessa noite transformados pela Tua palavra, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria nessa noite de falar sobre uma carta aos desesperados. Carta aos desesperados. Será que tem alguém aqui desesperado? A gente fala sobre desespero, às vezes a gente não sabe, até a gente não para pensar o que significa. Uma pessoa desesperada é uma pessoa que perdeu a esperança, né? O desespero vem, justamente a palavra desespero, vem dessa raiz de perder a esperança, né? O D vem do sem e esse esperar e de esperança. Será que você em algum momento já ficou desesperado na sua vida, sem esperança? Não conseguiu compreender as coisas que aconteceram e ficou sem saber o que fazer, sem ter esperança de que as coisas iriam melhorar, sem entender o porquê aconteceu? Tem uma introdução que eu acho interessante nesse sentido. Tem um amigo do diácono Alexandro, né, o Perigo, que ele veio aqui jogar bola e ele acabou se machucando. A gente até ficou preocupado, tal, mas ele desceu. Depois até acho que ele mesmo levou pro hospital, né, à noite. E ele, naquele momento, né, a gente até ficou preocupado com o joelho, tudo mais. Depois acho que até não conseguiu ir trabalhar. E aquela coisa, né, nossa, que coisa, vem jogar bola, né, fica machucado, tem que sair. Mas acontece que ele depois foi fazer alguns exames no joelho e ele descobriu, né, um tumor, não é isso? No joelho. E que, se não fosse ali aquele momento, foi a melhor coisa que aconteceu com ele. Ter caído, a melhor coisa que aconteceu com ele foi ter acontecido. Porque ele descobriu a ponto de ser tratado. Agora o médico até já recomendou, ele esteve no culto aqui, e ele falou para mim que o médico até recomendou mesmo que ele pratique esporte, que ele já está apto, né, a voltar. E eu até falei para ele, nossa, isso aí eu vou usar como introdução de pregação. Porque na hora, eu não sei como estava o dia dele, mas vai que ele ficou até desesperado nesse sentido. Sabe aquele dia que dá tudo errado?
Ela fala, nossa, e pensa, nossa, eu fui jogar bola, fiquei machucado, tudo dá errado. Mas Deus, Ele olha o quadro completo da nossa vida. Imagine que Deus é atemporal e Ele está olhando em outro tempo e percebendo já Ele sendo tratado do tumor. Mas a gente está vivendo o tempo presente. A gente está vivendo o momento lá da queda, vivendo o momento da dor, muitas vezes. A gente está vivendo um momento que a gente pensa e pensa, não vem nada de bom disso. Não tem como vir algo... O que pode vir de benefício? Eu me machucar, eu cair, eu ter que faltar ao serviço, eu ter que ir para o hospital. Mas Deus olhando o quadro completo, e no pensamento de Deus, que é inalcançável, insondável para nós, está realmente a certeza, né, do que muitas vezes nós temos dúvidas do que está acontecendo, mas em Deus há a certeza do que é um plano, de promessa de Deus para a sua vida. E nós vamos falar sobre essa carta que Jeremias traz aos desesperados do cativeiro babilônico, que estavam realmente sem esperança nesse sentido, vivendo o momento da dor, porque não havia mais ali esperança. Realmente o reino de Judá foi invadido, a Babilônia invadiu, e aqui essa carta é endereçada para as pessoas que ficaram lá em Jerusalém, assim como para as pessoas que também já estavam no cativeiro, pessoas que estavam sem esperança. E esse texto tem que ser analisado dentro do contexto, porque é muito utilizado também para falar sobre prosperidade. Então, irmão, está passando por um momento difícil, mas olha aqui, vou te passar esse versículo. O Senhor tem plano de bem para a sua vida, não de mal. Então tudo vai melhorar, só que você tem que ter fé. Na verdade, essa não é a visão de acordo com o contexto. Porque o que aqui está sendo falado pelo profeta Jeremias é que eles iam esperar 70 anos para a volta. O que eles estavam esperando, que alguns falsos profetas estavam até falando, é que a paz viria imediatamente. Mas quando eles recebem essa carta, na verdade, eles estão tendo um espere de Deus. E, na verdade, estão tendo até uma situação em que a geração deles nem veria acontecer. Aí que entra o que nós pensamos ser como cristãos, o que pode tratar do seu desespero nessa noite, que é a esperança que não está no fato de que tudo vai melhorar na segunda-feira, tudo vai melhorar, tudo vai bem essa semana. Eu não sei, eu não posso afirmar isso. Mas eu sei que o desespero não está no fato de você sair daqui convicto de que Deus tem algo bom para a sua vida e que tudo tem que dar certo. Tudo deve dar certo. A gente pensa, poxa, eu estou aqui todo dia na igreja, eu estou ralando, eu estou cantando, eu sou tão legal, dei até o meu dízimo. Estou indo um domingo sim, domingo não, às vezes eu vou 2 domingos seguidos na igreja. A gente pensa assim, né? A gente às vezes pensa assim, que a gente tem algum direito de que tudo dê certo, né? Mas o tratamento para o seu desespero nessa noite é a esperança. O tratamento para o seu desespero nessa noite é confiar em Deus, é crer no Senhor. E crer que Deus tem pensamento, sim, de paz e não de mal. Né? Lembramos de Romanos capítulo 11, que diz que ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem compreendeu a mente do Senhor? Ninguém sabe o que está na mente do Senhor, nos planos do Senhor especificamente para a sua vida. Não sabemos a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Deus sabe, Deus, como eu disse, vê o quadro completo da sua vida. Deus tem um conhecimento, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, um conhecimento além da nossa capacidade. E nós precisamos confiar quando Deus diz que tem para nós pensamentos de paz e não de mal. Isso sim se refere a nós também. Isso sim a gente pode trazer para nós. Em Cristo Jesus, este é o mesmo Deus. É um Deus que não tem pensamento de mal para os seus filhos. Isso nós podemos trazer para nós. Mas nós precisamos confiar que nós não temos a consciência da mente de Deus. Né? Nos nossos pensamentos
temos incertezas. Mas em Deus não tem incerteza a respeito das promessas dele para a sua vida. Deus não tem certeza, e a nossa paz deve estar atrelada a esta confiança em Deus. De que Deus não tem certeza, nós que temos. Nós que vamos nos machucar e vamos ter incerteza de que isso está acontecendo e é horrível. Mas Deus é que sabe todas as circunstâncias da nossa vida, o que vai resultar neste quadro completo da nossa vida. O que vai resultar o que está acontecendo? O que vai resultar a tempestade? O que vai resultar a tempestade que a gente cantou? Tem gente que só se atenta para o mar se tiver tempestade. Tem gente que vai ficar dormindo no mar calmo. Essa é a realidade. Tem gente que vai viver no marasmo. Tem gente que vai ser como um turista numa praia, se Deus não agitar com uma tempestade. Turista na praia que não quer fazer nada, que não quer ir além, que quer ser, como eu disse em outra pregação, espectador, quer chegar aqui, pedir uma bebida, ficar contemplando o culto, fazer parte da paisagem. Mas às vezes Deus precisa mandar a tempestade para a pessoa levantar. Falar, não, espera aí, eu não sou chamado para isso. Eu não sou chamado para viver aqui sentado, olhando para o céu, tomando sol. Eu sou chamado para algo maior. E às vezes é a tempestade que vai fazer perceber, olha, eu preciso segurar em algo, eu preciso ter firmeza na minha vida. Eu preciso sair daqui, eu preciso viver algo além. E muitas vezes nós vamos atrás dessa paz de Deus, que não é simplesmente um estado, mas é o próprio Cristo, a paz. A paz não é um estado, não é um sentimento apenas, mas a paz deve ser baseada em Cristo Jesus. Como diz lá em Isaías capítulo 26, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz está atrelada a essa confiança em Cristo Jesus. Ele é a nossa paz. E muitas vezes é a tempestade que vai nos fazer perceber que, olha, Jesus está aqui no barco. Eu não percebi, estava contemplando a paisagem, estava aqui tão calminho, mas veio a tempestade e eu percebi, eu precisava de Cristo. Ele está aqui no barco comigo. Então nós temos que olhar as circunstâncias da nossa vida sobre essa perspectiva, de que nada foge do controle de Deus e que nós podemos ter a confiança atrelada ao que Cristo Jesus, que é a paz, ao fato de que Cristo Jesus, que é a paz, está conosco, está caminhando conosco, mesmo nas grandes tormentas. Agora é interessante nós vermos que há ali também uma referência à oração. Então vocês me invocarão. Então vocês me invocarão. Então Jeremias está falando sobre esta carta, né? E Jeremias, até para contextualizar, ele é um profeta do exílio, antes e depois, né, do exílio. Ele assistiu à destruição do reino de Judá. E ele foi alguém que, né, como sabemos, é o profeta chorão, né, como alguns dizem, que é o fato dele ser até, inclusive ele que é o autor de Lamentações de Jeremias, né, e ele é o profeta que ministrou durante esse exílio, durante o momento de sofrimento, durante o momento de dor. E percebam que este foi um momento em que fala sobre que a carta ali endereçada, a palavra do profeta Jeremias vai fazer referência a invocar o nome do Senhor, a esse movimento de oração. Então, quando o espírito de oração é derramado, nós percebemos que Deus está vindo ao nosso encontro nos momentos da dificuldade. Quando o espírito de oração é derramado e nós invocamos o nome do Senhor, nós percebemos aqui na palavra de Deus, nós podemos encontrá-lo. E Deus fala através do profeta Jeremias: serei achado por vocês. Serei achado por vocês. Então, mais uma vez eu pergunto, nos momentos de tempestade, nos momentos de dificuldade que você pode estar passando, nos momentos de desespero que você pode estar passando, você tem buscado a Deus? Assim como Deus diz ali, serei achado por vocês, eu posso dizer que Ele será achado por você, se você o invocar.
Ele será achado por você, se você buscar de todo o coração. Ele será achado por você da mesma forma que ali foi um alento para o profeta Jeremias, ele vai ser também sobre a sua vida. Mas é preciso buscar o Senhor. A gente, muitas vezes, nós pensamos em buscar as soluções possíveis dos homens antes de buscarmos e invocarmos o nome do Senhor. Mas nós precisamos ter esse espírito de oração que é derramado por Deus, e desse encontro com Deus, sermos então achados, e Ele também diz, serei achado por vocês, e neste encontro nós somos fortalecidos, invocando o nome do Senhor. E percebam que eles estavam ali em um momento que, como eu disse, eles não veriam na geração deles o retorno ao lar. Eles não veriam a solução na geração deles. Mas invocando o nome do Senhor, eles poderiam ter algo imediato. Por mais que Deus fale para eles, neste momento, que eles esperariam 70 anos, inclusive há um direcionamento de Deus para que eles se casassem, para que eles se multiplicassem. E isso seria até algo que seria importante para que o povo ali se fortalecesse na reconstrução de Jerusalém. Mas naquele momento, eles poderiam ter imediatamente a presença de Deus. E não é isso a oração? Nesse momento de desespero, eu não posso ter e te dar a certeza de que as coisas vão melhorar segunda-feira. Mas eu posso ter a certeza que ainda no domingo, se você invocar o nome do Senhor, Ele ouvirá a sua oração. Nós não podemos ter a certeza da solução, mas podemos ter a certeza que em oração temos a presença do Senhor. Isso não é maravilhoso? Isso não é muitas vezes muito melhor do que a solução que a gente precisa? Eu preciso de dinheiro, eu preciso de saúde, eu preciso de tanta coisa. Precisamos ter essa consciência de que de imediato nós precisamos de Deus. Nós precisamos dEle. Ele é a nossa solução. Porque é Ele quem sabe qual deve ser de fato a solução. É Ele quem sabe se o melhor para nós é realmente o que nós esperamos que seja o melhor para nós. E quando nós invocamos o nome do Senhor, nós temos e sabemos disso. Nós temos essa certeza, essa convicção de que estamos colocando nas mãos do Senhor as nossas vidas. Se aproximem em oração e Ele te ouvirá. Outro ponto importante é essa questão de trazer de volta. A gente tem a certeza, como eu disse no ofício da Dona Geralda, há a possibilidade de nós, muitas vezes, nos esquecermos do caminho do lar, do caminho de casa. Dona Geralda foi para casa, você está aqui. Você precisa ter a esperança. Nós que estamos aqui, precisamos ter a esperança e caminhar nesta direção, sabendo que haverá esse momento. Haverá essa volta ao lar. Então Deus está falando ao profeta Jeremias, daqui 70 anos vai voltar. Vocês vão ver? Não. Mas as minhas promessas não vão falhar. As minhas promessas podem ser... A gente não sabe se Jesus vai voltar nessa geração, se vai ser na próxima, se meu filho vai ver, se o filho do meu filho, se o neto do meu filho que vai ver. Não sabemos. Mas há uma promessa para uma próxima geração ou para a nossa geração. Eis que Ele retornará. Eis que Ele virá. E Ele levará de volta, levará com Ele os que estavam cativos no pecado, mas foram libertos. Os que estavam aprisionados pelo pecado, mas foram libertos pela mensagem, que é o Evangelho. Então nós temos essa certeza. Nós temos a certeza que o Senhor levará os dispersos para casa. O Senhor levará os cativos para casa. Essa é uma certeza que nós podemos ter em meio às lutas, em meio às tempestades, em meio às dificuldades da nossa vida. E isso é a razão da nossa esperança. Esta é a nossa esperança. Romanos capítulo 8, que é sensacional, leiam sempre este capítulo de Romanos capítulo 8.
E fala, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Não vemos ainda esse dia glorioso. Não vemos ainda o retorno ao lar. Mas é por isso que é a esperança. E a esperança quebra os desesperados. A esperança quebra o desespero. A esperança quebra aquele que está sem razão para viver. Sem razão para acreditar em algo melhor. Mas a esperança não está firmada na circunstância, mas está firmada em Cristo, que é a nossa paz, e que é o que sofreu a maldição e cumpriu a lei por obediência e em nosso favor. E tudo com Ele, pela graça de Deus, sendo vivido tudo com Ele, com o Senhor, nós podemos ter acesso a essa esperança maravilhosa. 1 Coríntios capítulo 15 diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está no alto. A nossa esperança está no céu. Por isso, nos momentos de desespero, nós precisamos nos lembrar sempre que Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa esperança. Cristo é aquele que vem ao nosso encontro no momento em que nós invocamos, oramos e percebemos que Ele está conosco. Eu queria até pedir para a mídia colocar, eu quero trazer algumas aplicações práticas nesse sentido, dentro daquilo que nós lemos e ouvimos nessa noite. Primeira aplicação é, não seja um cristão apenas quando tudo vai bem. Também, não seja um cristão apenas quando tudo vai mal. Confie nas promessas de Deus. Nós temos as duas possibilidades, né? Tem um crente que está tudo bem, ele vai para a igreja. Está tudo dando certo, fala para todo mundo, está tudo bem, minha empresa está bem, minha vida profissional está bem, meu casamento está bem, tudo maravilhoso. Se tem algum problema, é melhor não ir não, porque os irmãos vão saber. É complicado. Agora tem também o crente que quando tudo vai mal, preciso de Deus. Tô com um exame aí que deu uma alteração, domingo eu estou lá no culto. Deus, olha eu aqui de novo. Lembra de mim? Deu alteração no exame. Olha eu aqui de novo. Tem crente que é assim. Mas irmãos, a nossa vida com Deus não está atrelada a circunstâncias nenhuma. Não pode ser um exame que venha te levar a invocar o nome de Deus. Não pode ser um momento de dor na sua vida que venha levar você a perceber o agir de Deus. Não é assim que funciona a fé. A fé não pode estar atrelada nem a um benefício de algo que você está passando, uma bênção, nem mesmo a um problema que você esteja passando. Você precisa buscar o Senhor em todo o tempo e buscar esta confiança nas promessas de Deus. Eu sei que eu vou voltar para casa. Eu sei que o cativeiro vai acabar. Eu sei que Ele tem pensamentos de bem, não pensamentos de mal. Por mais que eu possa ter semanas boas, semanas ruins. Anos bons, anos ruins. Grandes lutas, grandes dificuldades na vida. Mas ainda sei que isso vai acabar. Porque eu confio nas promessas de Deus. E Deus também diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Essa não pode ser a sua esperança nessa noite. Você não vai ter a solução agora no culto. Não vai ter a ligação que você precisa, talvez, nesse culto. Para você sair daqui, olha, Deus respondeu minha oração. A resposta para a sua oração pode ser essa. Confie, volte a confiar nas promessas de Deus. Volte a confiar nos planos de Deus. E que mesmo que não aconteça tudo de bem, saiba que Ele tem pensamento de bem para a vida daquele que confia em Cristo Jesus. Outra aplicação, ore ao Senhor para que a paz que excede todo entendimento seja uma realidade na sua vida. Muitas vezes a gente vive essa paz que excede todo entendimento como se fosse um mito, como se fosse algo inalcançável. Mas essa paz não é uma paz racional, não é uma paz que vem se a gente meditar, colocar uma música legal e ficar meditando, agora eu estou com paz. Não é assim, é confiando no Senhor. Sendo Ele a nossa paz, nós poderemos viver uma paz além da racionalidade. Além da racionalidade. Diego, mas como eu vou sentir paz? Olha o que está acontecendo comigo. Olha o que aconteceu comigo. Você quer que eu tenha paz dessa forma?
vivendo isso? Sim, porque a paz excede entendimento. Porque a paz que não é na racionalidade. A paz é Cristo. A paz está além da vida. O amor de Deus é maior que a vida. É mais graça, mais misericórdia sobre nós. É o que Cristo Jesus representa para nós. Ele não pode ser a sua paz essa noite. Não busque a paz pela racionalidade. Não busque a paz pelo aquilo que é uma possibilidade das suas mãos de criar paz. Mas Ele é a paz. E que a paz que excede todo entendimento possa ser uma realidade sobre a sua vida nessa noite. Terceiro ponto, quanto mais dificuldade, mais busca. Precisamos ouvir a voz de Deus para não nos desesperar. Então o desespero muitas vezes vem porque a gente não busca o Senhor no momento do desespero. A gente esquece de Deus. Mas se nós aqui, crentes em Cristo Jesus, começarmos a pensar, quanto mais luta, mais busca. Quanto mais dificuldade, mais invocar o nome de Deus. Esse deve ser o nosso lema. Essa deve ser a realidade do crente. Está difícil? Busque ainda mais. Está complicado passar pelo que você está passando? Busque ainda mais. Adore ainda mais. Louve ainda mais. Fale ainda mais de Cristo. Quando você é questionado, olha o que aconteceu, eu nem sei se eu creio nisso. Me ajuda, eu não sei se eu acredito, olha o que eu passou. Fale mais que você vai perceber o quanto Deus é real sobre a sua vida. Fale para os outros. Cristo é real sobre a minha vida. Fale, anuncie a mensagem de Deus. Faça isso ser uma realidade na sua vida. Quanto mais dificuldade, mais busca. Quanto mais dificuldade, mais busca. Jeremias ainda fala sobre uma mudança de sorte. Mas a verdade, a mudança de sorte não é quando tudo começa a dar certo em relação às circunstâncias, mas quando nós mudamos nas circunstâncias. E essa é a realidade. Ele pode não te mudar, não mudar aquilo que está acontecendo, né? Não mudar as circunstâncias, mas ele vai te mudar nas circunstâncias. Mas, em meio ao caos, ouça a voz de Deus. Não se perca diante das dificuldades, elas certamente virão. Se apegue a Deus enquanto passa por elas, né? Que o efeito das lutas seja uma esperança fortalecida. Essa é a vida do crente, né? Estava falando com o Sérgio, dificuldade e tal. Falei, é a vida do crente, Sérgio. Essa é a vida do crente. Tudo que a gente sofre vira testemunho. Tudo que a gente luta vira testemunho. Irmãos, invoquem o nome do Senhor. Busque enquanto nós podemos achá-lo. Ele será encontrado por nós. Nós conheceremos a verdadeira paz. Conheceremos aquele que tem planos de bem e não de mal. E lembraremos que voltaremos para o lar. Não ficaremos no cativeiro. Amém.